Olá, irmãos queridos da Igreja Batista Moriá e amigos que ouvem nossos cultos online. Gostaria de, hoje, não começar o culto com um versículo bíblico, e sim com uma mensagem que é no Coríntios, diz assim: essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, é porque eu amo o meu Senhor. Não olhe circunstância, não olhe o seu amor. Esse amor que Deus tem por nós é que nos faz, mesmo estando em nossos lares, podemos ouvir os cultos online, podemos ouvir os cânticos, louvar o Senhor, bendizer o seu nome e ouvir a palavra de Deus. Eu convido a todos os irmãos para ver as pregações que já são início de Natal. E é uma paz que excede nosso coração, que nos faz ouvir. Vamos ouvir. Boa noite, irmãos. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo meu Senhor. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Ainda que a terra não floresça e a vide não deu o seu fruto, ainda que os montes lancem-se ao mar, eu que a terra trema e de confiar. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Boa noite, irmãos e amigos da Igreja Batista Moriá. Hoje vou orar com vocês. Vamos falar com Deus? Abaixe sua cabeça. Senhor, nós te amamos, te agradecemos por todo o seu cuidado e sua bondade. Obrigada por os seus mandamentos, que possamos guardar em nossos corações. Continua, Senhor, a nos proteger do mal e do pecado. Perdoa nossas falhas, abençoa as nossas famílias. Oramos em nome de Jesus. Amém. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor
Irmãos da Igreja Batista Moriá e amigos e irmãos também de outras comunidades que assistem conosco juntamente através do canal do YouTube os cultos da nossa igreja. Uma boa noite a todos. Mais uma vez é muito bom estar com os irmãos para a gente compartilhar mais um texto para aprendermos juntos da palavra de Deus. O texto que eu escolhi hoje se encontra no livro de Mateus, no capítulo 7. É o capítulo todo. É um capítulo muito importante. Como todas as outras coisas na Bíblia que também são importantes, essa, em particularidade, é uma narrativa de um ensinamento que foi realizado pelo próprio Jesus. É Jesus quem faz toda a narrativa nesse texto. Isto é muito importante. E se Deus achou importante, se Jesus achou importante, é muito importante para nós também. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite esse texto. Antes de adentrarmos no texto, o que levou Jesus a tratar desse tema de Mateus capítulo 7, onde o tema central é julgamento. É julgar. Este é o tema central de Mateus capítulo 7. E o que levou Jesus a tratar desse tema, ensinar as pessoas do seu tempo e a nós no nosso tempo sobre esse tema, é que no período em que Jesus estava aqui na terra, os escribas e os fariseus, que eram os religiosos da época, eles tinham o hábito de julgar a si mesmo, mas de uma maneira falsa. Eles se julgavam falsamente a si mesmo, pois eles se achavam muito justos, mas a sua justiça era falsa. Logo, a sua justiça também era falsa. E Jesus quis alertar a todos, não só naquele período, mas também na nossa época, do perigo e da gravidade desse problema. O texto nós vamos dividir em 3 partes. E a primeira parte do texto que nós vamos falar é que nós vamos colocar como título que devemos julgar primeiramente a nós mesmos. Devemos julgar a si próprio, é a primeira parte do que trata o tema. O primeiro ensino de Jesus, quando ele começa em Mateus capítulo 7, nós já vamos ler a seguir, é que nós, ao fazer algum tipo de julgamento, devemos começar por nós mesmos. O texto diz, cada um julgue a si mesmo. Jesus chamava assim a atenção dos escribas e dos fariseus, pois o costume deles era julgar aos outros, acusando o pecado dos outros e condenando as pessoas pelos seus pecados. Assim, eles queriam fazer o papel de Deus, porque só Deus pode julgar e absolver ou condenar, porque só Deus é o justo juiz. Os escribas e fariseus logo se achavam melhores que os outros, e faziam isso baseado em sua falsa justiça. E também não percebiam que um dia eles mesmos seriam julgados por Deus. Nós vamos ver isso claramente nos versos de 1 a 6, que leremos a seguir. Mateus 7, capítulo 1 até o 6. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que a pisem com os pés, e, voltando-se, vos despedacem. É um texto bastante forte, onde Jesus claramente diz para os judeus que eles não devem julgar com a medida que eles julgam os outros, que eles serão julgados com igual medida, com igual peso. Eles não deveriam, por exemplo, ficar tentando acusar um cisco que está no olho do irmão,
ou na acusação, ou na tentativa de ajudar o irmão, deixa eu tirar um cisco do seu olho, sendo que nos próprios olhos dele, o texto diz que existiam grandes lascas de madeira no olho deles, eles queriam olhar o cisco no olho dos irmãos. Eles estavam cheios de pecado, de iniquidade, de injustiça, e queriam falar do pecado, das injustiças dos outros, como se eles estivessem isentos de pecados. O verso de 3 a 5 nos ensina: se vamos ajudar algum irmão que está com um cisco no olho, primeiro vamos tirar a grande lasca que está nos nossos olhos. Pois uma grande lasca nos nossos olhos não permite que nossa visão esteja em boas condições de enxergar um pequeno cisco que está na vida dos outros. Antes devemos ver claramente, tirando a lasca dos nossos olhos, nossa visão estar claramente em bom estado e ter visão, ter sabedoria e discernimento. E depois poder falar para o irmão: irmão, tem um cisco no teu olho, deixa eu te ajudar a tirar. Isso o verso 3 a 5 nos ensina a fazer. E sempre lembrando que ao mesmo tempo que nós julgamos, vemos um cisco talvez no olho de algum irmão, não para o condenar, mas para o ajudar, vamos lembrar que nós também ao mesmo tempo estamos sendo julgados por outros. Porque pode ser que alguém olhe para nós e encontre cisco, ou talvez lasca nos nossos olhos. Nós somos julgados pelos outros todo dia, dia a dia. E também seremos julgados um dia finalmente por Deus. Então esse assunto, julgamento, é um assunto muito sério. Nessa primeira parte ficou bem claro que nós devemos julgar a si próprio, a nós mesmos, para depois poder falar alguma coisa dos outros, julgar alguém talvez, não para condenar, como faziam os escribas e os fariseus, mas fazer algum julgamento de que talvez há alguma coisa errada, um cisco no olho do irmão, e ir lá ajudar: irmão, deixa eu ajudar você a tirar. Em primeiro lugar, devemos julgar a nós mesmos. Isso é Jesus que está dizendo. A segunda parte é identificar nos outros algum motivo para que nós possamos julgá-los. Por exemplo, há muitos falsos profetas no mercado hoje em dia. E nós devemos julgar. O texto, quando diz não julguei, está dizendo para os escribas não fazer julgamento da forma que eles julgavam. Não há uma proibição explícita no texto para que nós não possamos fazer algum juízo de valor sobre outras pessoas. Porque o texto agora fala de falsos profetas. No verso 6, Jesus identificou pessoas, e alguns, como cães e porcos. Ele julgou: esses são cães e são porcos. E agora ele fala de um outro grupo, além de cães e porcos, de falsos profetas. Então nós podemos ter condições, e devemos ter condições, de exercer algum julgamento sobre os outros, não para condenar, não para falar de pecado, e muito menos para atacar os outros, porque nós somos pecadores tais quanto. Não para condenar, mas para julgar, para não sofrer grande prejuízo, porque falso profeta, cães e porcos causam grande prejuízo a cada um individualmente, a uma coletividade, a uma nação e ao mundo inteiro. Então nós não devemos julgar os irmãos. Essa segunda parte é julgar falsos profetas, identificar e julgar falsos profetas, cães e porcos. Isso nós devemos fazer. Não devemos julgar outros irmãos visando condená-los, acusá-los daquilo que às vezes nós mesmos somos culpados. Mas isso não significa que não devemos ter discernimento e sabedoria para julgar algumas pessoas, algumas situações. Como vimos, não há uma proibição de Jesus, proibindo textualmente não julgar. Algumas coisas devemos julgar sim. E Jesus afirma isso porque ele mesmo identificou alguns e julgou. São cães e porcos. Mas em primeiro lugar, devemos sempre lembrar, isso é primordial, irmãos, julgar a nós mesmos. Em segundo lugar, se for necessário a gente fazer algum juízo de valor, julgar algumas pessoas, cães, porcos ou falsos profetas, e pessoas prejudiciais à família, à individualidade de cada um, à igreja, à comunidade, a uma nação, como acabamos de dizer, nós não podemos fazer julgamento com base na nossa cabeça, no nosso conhecimento, com base naquilo que nós achamos.
A única possibilidade em que há abertura nas Escrituras é quando nós fazemos isso com sabedoria e com discernimento. E é exatamente por isso que tem uma oração que está nos versos 7 até o 12 que nós vamos ler a seguir, que parece que está perdida aqui no meio. Essa oração parece que está meio deslocada, mas não está. Essa oração, nós vamos ler agora de 7 a 12, é exatamente a oração onde nós devemos pedir a Deus sabedoria e discernimento para poder julgar e não ser enganado por falsos mestres. Também Tiago, no capítulo 1, verso 5, afirma: se alguém tem falta de entendimento, falta de discernimento, falta de sabedoria, peça a Deus que lhe será dada. Nós precisamos de sabedoria para, em alguns momentos de necessidade, poder e saber julgar algumas situações perigosas para nós. Com o discernimento das coisas que Deus promove na nossa mente, com a sabedoria de Deus, nós podemos então julgar algumas coisas, algumas pessoas. Não para julgar, não para condenar, mas para avaliar se não são cães, se não são porcos, se não são falsos profetas. Então essa é a razão única pela qual devemos julgar, para não ser prejudicado por falsas pessoas, falsas justiças, assim como Jesus estava exortando profundamente fariseus e escribas, porque faziam exatamente isso. Então vamos ler aqui no verso de 7 a 12 esta oração. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Nós devemos ter sabedoria, e se alguém não tem sabedoria ou falta de discernimento, esta é a oração que nós devemos fazer, pedindo a Deus sabedoria e discernimento para poder discernir falsos profetas. Vou citar um exemplo de um ocorrido no ano de 1978, no estado de Indiana, nos Estados Unidos da América, onde um falso profeta que se apresentava como um cristão, o nome dele era Jim Jones, muito conhecido nessa época, os mais velhos vão se lembrar disso. Ele se apresentava como cristão, mas aquilo na verdade era uma falsa seita cristã. Era uma seita. Aquilo não era cristianismo, mas era um grupo de cristãos, e um grupo de mais de 900 pessoas que se fecharam numa comunidade, numa espécie de fazenda. Eles ficavam ali o tempo todo, como se fosse um grupo de cristãos praticando as coisas do cristianismo. Mas Jim Jones levou mais de 900 fiéis à morte. Todos morreram envenenados porque ele disse falsas coisas, falsas profecias, falsas promessas e induziu aquelas mais de 900 pessoas a tomarem veneno e todos morreram. E depois que todos morreram, ele mesmo se matou com um tiro. Certamente, mais de 900 fiéis, entre eles não se achou talvez ninguém com discernimento, com sabedoria, para julgar que aquilo que ele estava ministrando, as falsas profecias, as falsas promessas, as falsas palavras, as falsas justiças, as falsas moralidades, tinha alguma coisa errada ali. As pessoas acreditaram cegamente. Por isso é necessário que nós tenhamos sabedoria, nós tenhamos discernimento e podemos buscar isso em Deus, para podermos saber julgar e decidir sobre questões e saber quem são as pessoas que estão do outro lado. E muitas vezes querem nos prejudicar. Bom, nota-se que é preciso estar com o olho enxergando bem, sem lasca, sem cisco, com discernimento. E se nós estivermos dessa forma, podemos julgar as pessoas e julgar ações das pessoas. Volto a dizer, não para condenar, não para acusar, mas para discernir aquilo que vai de verdade no fundo das suas palavras. Nota, irmãos, que Jesus mesmo criticou e chamou escribas e fariseus, os religiosos da época, ele chamou eles de cães e porcos.
os pretensos religiosos, que se apresentavam como juízes, como religiosos fervorosos e moralistas, Jesus disse: não, eles são cães e porcos. Então nós podemos fazer isso sempre baseado no amor cristão, na sabedoria e no discernimento que Deus tem para dar ao seu povo. Bom, e Jesus então, para exemplificar melhor essa questão, ele promove então, na sua conversa, o ensinamento da necessidade que nós devemos ter em julgar. Ele dá 2 exemplos então, uma ilustração, com 2 exemplos ilustrativos para melhorar nosso conhecimento, a nossa compreensão. No primeiro exemplo, ele fala sobre as 2 portas e os 2 caminhos. Está no verso 13 a 14 que leremos a seguir. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e há poucos que a encontrem. Nesse texto fica evidente que existem 2 caminhos a escolher. Ninguém pode percorrer 2 caminhos ao mesmo tempo, ou um ou outro. Ao mesmo tempo não dá para ninguém consegue estar em 2 caminhos. E fica evidente aqui que os 2 caminhos é um caminho que leva ao céu e outro caminho que leva ao inferno. E fala de porta larga e caminho largo. Porta larga, caminho largo, o texto diz que a maioria gosta. E a nossa experiência de vida, os irmãos certamente verão isso com muita facilidade, nós veremos que a maioria da população, não só da nossa cidade, mas do Brasil, mas do mundo inteiro, está andando, caminhando a portas largas, caminhos largos, do jeito tranquilo e fácil de viver, sem custo algum. Isso também é muito ensinado hoje em dia por falsos profetas, em que é tudo fácil, é tudo maravilhoso, você não vai ter problemas, você não vai ter falta de dinheiro, você não vai ter enfermidade, você não vai ter moradia para ficar sem moradia para morar, você não vai ser pobre, você vai ser rico, você vai comer do melhor, do bom. Existem muitos falsos mestres ensinando as pessoas a trilharem falsos caminhos. E o pior, irmãos, é que a maioria das pessoas escolhe os falsos caminhos. E o texto mesmo afirma isso. E é Jesus quem está narrando. Acontece que isso vai de encontro, é contrário ao que a Bíblia ensina. Na Bíblia, nunca a maioria está com Deus. Sempre o povo de Deus é um povo remanescente, é um povo remídio, é um povo menor. A maioria sempre escolhe caminho largo. O povo de Deus sempre escolheu o caminho estreito. Qual o caminho, qual a porta escolhermos então? Um largo e fácil? Ou um estreito que é custoso, tem custo, onde é necessário abrir mão de muitas coisas para trilhar esse caminho? E aqui Jesus explica o primeiro teste que a gente vai passar num julgamento. É o teste da profissão de fé, quando nós confessamos a Cristo, aceitamos a Cristo como Senhor Salvador. Será que a nossa profissão de fé ela é verdadeira? Ela é falsa ou ela foi de qualquer jeito? E o texto nos mostra claramente que se a nossa profissão de fé tem custo para nós temos que abrir mão de algumas coisas para estar no caminho estreito, o caminho que Deus quer, nós podemos julgar que o nosso caminho está correto, estamos no caminho correto. Mas nós vemos muitas pessoas que às vezes fazem profissão de fé, mas é falso, é falho. Ele não quer aquele caminho estreito, ele quer caminho mais largo. Então nós podemos julgar que ele escolheu o caminho errado. Talvez o irmão nessas condições, se nós tivermos sem lasca nos nossos olhos, sem cisco, enxergando claramente, e julgarmos que algum irmão está indo em um caminho que no final não é bom, nós podemos lá ajudá-lo a retornar para o próximo caminho. Então, o primeiro teste num julgamento baseada na nossa própria profissão de fé e na profissão de fé dos nossos irmãos. Essa fé pode ser verdadeira, mas ela pode ser falha ou falsa. Nesse caso, quando a gente percebe que há uma falha no caminho, há uma falha na profissão de fé, da profissão de fé de alguém, nós podemos julgar que ele está indo por um caminho ruim e ajudar a trazê-los a um caminho de volta. No segundo exemplo que Jesus dá, ele fala de 2 árvores.
que está no verso do 15 até o 23, que leremos a seguir. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos conhecereis. Porventura colhe sem uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos maus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Porque muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então naquele dia lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse exemplo de Jesus é bem claro. O julgamento que ele está fazendo a respeito, principalmente de escribas e fariseus, os religiosos da época, desvirtuados, é óbvio, do caminho correto de Deus. O texto mostra que a verdadeira fé em Cristo transforma a vida e produz frutos. É igual na natureza. Tudo se reproduz segundo a sua espécie. Bananeira tem que dar bananeira, limoeiro tem que dar limão, pé de milho tem que dar milho, pé de alface tem que dar pé de alface. E árvore ruim, árvore murcha, árvore bichada, com broca, sem tratamento, árvore contaminada, nunca vai dar um fruto bom. Mas árvore boa, bem cuidada, sempre dá fruto bom. No reino de Deus também é assim. Como é que nós podemos reconhecer um falso mestre? Pelos seus frutos. A produção é ruim. A árvore ruim só produz coisas ruins, por mais que tentem disfarçar. Falsos mestres, é evidente que a falsidade, as suas falsas justiças, suas falsas moralidades serão descobertas por aquele que Deus abre os olhos e tem discernimento. No reino de Deus também é assim. Boa árvore produz bons frutos, e a árvore ruim produz frutos ruins. Jesus nos ajuda nesse exemplo a identificar falsos profetas, que em si mesmos são falsos. Logo, sua justiça é falsa, sua moral é falsa, seu ministério é falso, tudo é falso. E outras coisas mais são falsas também. A árvore falsa é que produz frutos falsos e ruins. Eles são falsos profetas que exaltam a si mesmos e nunca a Cristo. E levam milhares a trilhar caminhos largos e entrar por portas largas. Portanto, é necessário esta oração do verso 7 até o 12, para que nós tenhamos discernimento, sabedoria para julgar falsos mestres, cães, porcos e outros adjetivos tais como esse. É muito importante que nós estejamos preparados, com nossas vistas limpas e claras pela sabedoria de Deus para enfrentar esse tipo de situação. A terceira parte que nós escolhemos é a parte que eu mais gostaria de me ater um pouquinho mais. Ela diz assim, o meu subtítulo, o julgamento de Deus sobre nós. A primeira parte foi julgar a nós mesmos, depois nós julgarmos aos outros nos julgar a nós, mas agora é o julgamento de Deus sobre nós e sobre todos, que vai do verso 24 até o 27, onde nós encerramos o capítulo, que eu lerei a seguir. 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Também desceu a chuva,
e correram rios, assopraram ventos e combateram contra aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. Aqui está a questão principal do texto, o julgamento que um dia Deus fará sobre nós. Devemos nos julgar a nós mesmos. Em algumas situações podemos julgar as pessoas, volto a dizer, não para condenar, nem para acusar, mas para discernir se ali não está um falso profeta. Mas agora o julgamento não é de mim para mim mesmo, não é da minha pessoa para outra, ou de outro para minha pessoa, mas agora é de Deus para nós. E agora nós estamos falando de um justo juiz, que tem toda a sabedoria, todo o discernimento, e a justiça está em suas mãos. O seu juízo é perfeito. Um dia ele vai julgar as nossas vidas. E aqui é uma questão muito importante que eu queria me ater um pouquinho mais. Se Deus um dia vai julgar a todos nós, ele resolveu então fazer uma nova ilustração para melhor exemplificar e que nós possamos aprender um pouco mais, ficar mais claro para o nosso entendimento. E aqui nós vemos que, como Jesus é um homem muito didático, porque ele, nesse texto, ele usa dois caminhos, duas portas, para falar de começo da vida cristã, da profissão de fé. Os caminhos onde nós começamos a trilhar e percorremos até o final. Caminhos, nós podemos comparar ao começo da vida cristã. Depois, na segunda parte, Jesus fala de duas árvores para exemplificar também. E a árvore boa, que cresce, é transformada por Cristo e produz bons frutos. Então o caminho é o começo da fé, é a transformação das nossas vidas, que antes árvores ruins que éramos, agora em árvores boas que produzem bons frutos, fala do crescimento no Evangelho, crescimento na carreira cristã, crescimento no caminho cristão. E agora, para finalizar o caminho, ele dá mais um exemplo de duas casas e de dois construtores, sinalizando que no final da nossa carreira tem casa a ser construída ou que já deverá estar construída. E o texto que nós acabamos de ler, Deus não somente vai julgar os falsos profetas lá no final dos tempos, os cães, os porcos, mas ele vai julgar a todos nós, não somente aqueles que ensinam um caminho largo, caminho errado, caminho que afasta o homem de Deus, mas ele vai julgar a todos nós, até aqueles que produzem bons frutos, aquele que trilha caminho estreito e aquele que constrói sua casa na rocha. Um dia todos seremos julgados por Deus. E nesse dia, o que vai valer não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o meu discernimento, não é a minha capacidade, não é a minha cultura e não é nada, não é a minha religiosidade, não é a minha moralidade, não é nada. Nesse dia, o que vai valer não é o que eu penso sobre mim mesmo, não é o que eu penso sobre os outros para julgar os outros, mas vai valer nesse dia aquilo que Deus sabe e pensa sobre nós e sobre todos. Nesse dia, o justo juiz vai fazer um juízo justo. Ninguém vai escapar a esse juízo. E fica a advertência final, então, para todos os homens. Jesus mesmo nos diz: portanto, todo aquele que escuta as minhas palavras e pratica, é o que está no verso 24, 25 e 26, todo aquele que escuta as minhas palavras e pratica, esse é prudente. No julgamento final, o prudente, que já passou no teste do caminho, já passou no teste da porta estreita, já passou no teste de produzir bons frutos, certamente vai passar no teste das tempestades que serão abater. Esse texto que as tempestades será o grande juízo de Deus, que vai se abater sobre a casa, para testar a casa. E para o prudente, aquele que escuta as palavras de Deus e pratica, o julgamento vai vir e a casa vai ficar de pé, vai ficar firme, vai prevalecer. Porque casa na areia é muito fácil construir. A terra fofa, dá para cavar com a mão. A areia se cava com a mão. Rocha demora mais tempo, haja ferramenta, haja braço, e haja trabalho, e haja suor para cavar na rocha. E muita gente quer cavar o fundamento da sua casa na areia. Trilhou caminho largo, não produziu bom fruto e quer construir casa. E vai e constrói na areia. Não vai resistir ao primeiro vendaval. Porque o texto diz, no verso 22,
que não é somente dizer Senhor, Senhor, não é somente ter o nome de escriba, nome de fariseu, de pastor, de doutor ou de sei lá o quê, que vai importar para Deus. Nesse momento não vai importar nada. Não é dizer Senhor, Senhor. Verso 22. Não é profetizar, não é expulsar demônio, nem realizar sinais de maravilha às pencas, aos milhares. Nada disso vai valer naquele momento. O que importa mesmo naquele momento é aquele que obedeceu às recomendações de escutar e praticar a palavra de Deus. Muitos decoram cânticos, muitos decoram versos inteiros, pregações inteiras, fazem pregações que, numa análise preliminar, você fala, poxa, que maravilha, que conhecimento. Lideram, eu vou além, alguns pregam, alguns são pastores de igreja, alguns têm outros nomes de bispos, de tantas outras coisas. Pregam um púlpito, mas não obedecem nem ouvem a palavra de Deus. Um dia no julgamento essas pessoas vão se abater pela uma grande tempestade e vai cair como uma casa de palha cai ao um vendaval forte. Porque eles não obedecem nem praticam a palavra. Só serve para julgar os outros, mas eles não praticam. É aquela turma do faça o que eu mando, mas não faça o que eu pratico. Eles estão longe da obediência, falsos profetas, cães e porcos, longe da obediência. Então Jesus continua explicando esta ilustração. No verso 24, homem prudente, aquele que obedece, constrói sobre a rocha. Depois, 25 e 26, o homem insensato desobedece e constrói sobre a areia. Irmão, você ficou aqui a pensar. Se os dois construíram, os dois tinham logo muitas coisas em comum. Porque falsos profetas e verdadeiros cristãos têm coisas que aparentemente são muito próximas uma da outra. Essas coisas parecem que são incomuns. A realidade é outra. Mas esses dois homens, eu fico tentando imaginar esse cenário. Os dois construíram. O texto diz que os dois construíram. Logo, os dois tinham desejo de ter casa. De construir uma casa. Ninguém constrói uma casa se não tiver desejo de ter uma casa. Então, o prudente e o insensato, os dois tinham desejo. Os dois tiveram que gastar muitos recursos para construir uma casa. Não se gastam poucos recursos para se construir uma casa. Você gasta muito tempo para construir uma casa. É bem verdade que o da rocha gastou muito mais. Mas até na areia se gasta tempo. Se gasta muito suor. Se gasta muito dinheiro. Se gasta muita saúde. Coisas pesadas, levanta, dor nas costas, dor nas pernas, perigo de um acidente. Não é fácil construir uma casa. O texto diz que os dois construíram casa. E a pergunta é o seguinte, por que não fizeram os dois direito? Só um fez certo e outro fez errado. É que tem muita gente construindo casa na areia, achando que isso é evangelho. Julgando a si mesmo como falsas justiças, falsas moralidades e dando ouvido a falsas pessoas, a cães e a porcos. Então, se os dois construíram, os dois tinham desejo. Eu fico imaginando esse cenário dessa construção. E eu tenho quase certeza, pela minha observação, é bem verdade que isso aqui é uma ilustração, eu estou tomando como uma verdade, que os dois homens devem ter escolhido locais próximos, um do lado do outro, para construir a casa. Na mesma área, talvez no mesmo pedaço de terreno. E um deles deve ter pensado assim, bom, nesse terreno tem áreas com rocha e áreas com terreno fofo, areia. Eu vou cavar na areia que é mais fácil, mais tranquilo, trabalho menos, gasto menos, caminho largo, sossegado, demora menos, exige menos esforço, vai me custar menos, vai custar pouco, menos que construir na rocha. E foi lá e rapidamente construiu sua casa. Enquanto que o outro homem pensou assim, bom, nesse terreno há partes arenosas e partes rochosas. Vou ter que trabalhar mais, vai me custar mais, vai me causar mais dores nas costas, nas mãos, no corpo, mais preocupação. Vou correr mais perigo para cavar a fundação da minha casa na rocha. Mas eu vou gastar mais tempo, mas eu vou fazer a coisa certa.
julgamento acerca de si mesmo, acerca do caminho e acerca dos outros, errado do caminho do homem insensato e julgamento correto do homem prudente. Bom, vejamos, eles construíram e o texto finaliza dizendo assim: a tempestade chegou, os ventos se abateram, e a tempestade foi violenta, e pegou em cheio os dois homens nas suas duas casas. A mesma tempestade se abateu sobre os dois. Por isso que eu imagino os dois no mesmo terreno, como se fosse um leito de um rio seco. A areia fofinha fica aqui, o outro não, tem umas rochas altas ali, é lá que eu faço. A água veio, a tempestade veio, a inundação veio, a correnteza veio e pegou os dois. Eu imagino que ao mesmo tempo, uma casa se dissipou como pó e outra permaneceu firme. Um homem saiu da tempestade ileso, a sua casa também, e o outro perdeu tudo. E Jesus conclui esse sermão sobre julgamento dizendo assim: casa na rocha custou sacrifícios, é um homem prudente. Fez correto juízo sobre si mesmo. Soube julgar com sabedoria e discernimento vindo de Deus através da oração. Isso não é dom nosso, é Deus que permite que nós tenhamos sabedoria, discernimento e conhecimento para discernir os falsos mestres que queriam lhe desviar do caminho desde a profissão de fé, que queriam fazer com que sua árvore ficasse estragada e não desse nenhum fruto. E que ele não obedecesse à palavra e também não praticasse. Mas esse que construiu a casa na rocha, que teve sacrifícios para construir, demorou mais, foi penoso, teve que abrir mão de um monte de coisa. Ele fez a coisa certa. E outro fez a casa na areia, um caminho fácil, um caminho largo, um homem sensato. Irmãos, qualquer pessoa, por mais inocente que seja, sabe que não se deve construir uma casa, melhor dizendo, sem fundação boa. O segredo de uma casa é a fundação. Nenhum construtor, só se for uma pessoa extremamente insensata, vai construir uma casa em cima de areia, em fundação. Não resiste a nada. O homem dessa ilustração deveria saber disso. Todos deveriam saber que não se constrói casa sem fundamento sólidos e firmes. Este homem escolheu um caminho fácil da desobediência, ao passo que o prudente obedeceu e praticou. O que fez a casa na areia, o desobediente, não escutou e também não praticou. Fez juízos falsos sobre si mesmo, achando que ele estava no caminho correto, os outros é que estavam errados. Trilhou caminhos largos, julgava os outros e os condenava. E finalmente não escutou nem a palavra de Deus, nem praticou. Fica claro então, irmãos, que seremos julgados por Deus, então, pela obediência. Essa rocha do que fala aqui nesse texto, não é a rocha exemplificada por Cristo em tantos outros versos da Bíblia. É bem verdade que Jesus é a rocha onde nós podemos nos firmar, mas a rocha aqui é sinônimo de obediência. Firmar minha casa na obediência à palavra de Deus e na prática da palavra de Deus. Nessas bases firmes da obediência, nossa casa não vai cair. O texto está dizendo de coisas futuras, mas eu vou trazer para o tempo presente. Casas firmadas na rocha, na obediência, firmadas em Cristo, na sabedoria, em juízo correto, não vai cair num julgamento futuro, mas também não cai nas tempestades que se abatem sobre nós dia a dia. Tempestades, ventanias, vendavais e toda a sorte de problemas que vêm se abater sobre as nossas pessoas, sobre a nossa casa. Mas se a gente estiver trilhando o caminho estreito, produzindo fruto, praticando e obedecendo, vai bater o vento que for, nós não vamos cair agora, nem nós, nem na nossa casa, nem agora nessa vida e nem no tempo futuro, onde nós seremos finalmente julgados no teste final. Por isso então, irmãos, nós vamos continuar trilhando nosso caminho estreito. Quero incentivar os irmãos a contra caminho estreito, em que é mais custoso mas leva a um lugar maravilhoso. A continuar sendo transformados por Deus e que nossa árvore da nossa vida possa cada vez dar mais frutos de melhor qualidade para Deus. E construir a nossa casa na obediência e em Cristo. E dessa forma nós vamos poder chegar ao final da jornada, durante a nossa vida aqui terrena, e também ao final da jornada, construir uma casa onde nós passaremos num teste final. Nossa casa não vai cair, nosso caminho estreito
nos levou a bons frutos e a construir corretamente, fazer aquilo que Deus quer. Então que nós possamos aprender nesse texto a ter melhor juízo sobre nós mesmos, sobre os outros, sabendo que Deus um dia vai julgar as nossas vidas. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus, queridos. Ó Jesus, eu te amo. Ó Jesus, eu te amo, pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz. Ó Jesus, eu te amo, eu te amo. Ó Jesus, te agradeço. Ó Jesus, te agradeço, pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz. Ó Jesus, te agradeço, te agradeço. Ó Jesus, eu te louvo. Ó Jesus, eu te louvo, pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz. Ó Jesus, eu te louvo, eu te louvo.